Porque o cartão vai fazer depois? Vai? Ótimo, bom dia para todas vocês. Bom dia, Michael. Que ótimo falar com vocês. Estou vendo o Thiago aqui, é a Livinha. Queria olhar para a cara de todo mundo, Selma. Vai, não tem como ser. Aí, olha aí. Tem que meio que acumular vocês aí num abraço só. Aquele que não são 5 pessoas ou são 4? 4. 4, né? Eu tinha confundido então aquela moça do cartão com isso. Primeiramente, já agradecer aí, tá? A disposição de vocês em se reunir, já com um trabalho um pouco mais focado na gestão aí clínica. E a gente vai fazer um encontro de sustentação aí de algumas ideias que a gente tem falado. Mas acho muito relevante, tá? Para todo mundo aí, Selma, entender que agora a gente vai entrar na prática desse empoderamento de liderança, que é vocês entenderem como praticar o exercício de ser um modelo e que, por sua vez, por ser esse modelo, você acaba construindo a percepção do seu time aí, né? É improvável que qualquer pessoa que se diga que é líder, que ela não entenda que liderar nada mais é do que você ser, fazer para ter, e aí você lega este seu resultado para um time. Se vocês não entenderem de modelagem, que é sucesso, o que é sucessor? Sucessor é esse lugar de que você tem ali um pai que deu certo na vida e que esse pai pega um filho e faz no modelo dele e diz assim: filho, você vai ser maior do que eu, você vai ser melhor do que eu. Pega o que eu te ensinei, o que eu fui, e você tem um tempo da sua carreira para você ser melhor. Isto é empoderamento de liderança. E às vezes é difícil as pessoas entenderem que sucesso é sucessão. Que tudo que você faz muito bem, mas se para em você, você é um lago. Você interrompe o fluxo do rio. E ser rio é fluir. Fluir e deixar que as pessoas recebam aquilo que você é muito bom. Então, quem tem inveja, quem quer monopolizar conhecimento, quem quer ser a estrelinha do processo, ele dificilmente encontra lugar em liderança. Quem não entende que não é sobre eu estar na posição de destaque. Alguns acham que ser líder é ser chefe. Um cara que vai sentar no trono e vai começar a ser abanado com penas e plumas de ganso, falando assim: ei, meu senhor, meu amado senhor. Não, liderança. Esse tipo de liderança é um conceito, inclusive, grego, um conceito ali. É um conceito meio cômico dessa história aí, porque quer ser líder? Lembra disso. É serviço. É sua comunidade, seu contribuir para os outros. Eu tenho falado com vocês sobre crescer e contribuir. Liderança é contribuir. E é contribuir com aquilo que você cresceu. Mas, nossa, eu demorei tanto para ter esse sucesso, para chegar nesse êxito. Agora eu vou dar de graça para o próximo. Aí o próximo pega aquilo e ele vai e faz um resultado maior do que eu. Isto inclusive paternidade, maternidade, tá? A Selma aí vai concordar comigo que a gente cria filho pro mundo. As vovós, as mamães de vocês sabem. Vocês começam a ficar grande, passou talquinho, papai e mamãe, agora você tá aí pra vida, pro mundo. Faz sentido o que eu tô falando, senhores? Tiago, deixa o lencinho pegar fogo. Call center, vamos focar aqui. Isso. E é por isso, tá, Selma, que eu vim num pequeno grupo. Eu preciso agora entender a percepção de vocês sobre liderança, porque eu vou focar em um desempenho que vocês melhorem como grupo executivo de serviço. Eu chamo de líder coach. Passou a etapa do chefe que batia na mesa e fala: vou te demitir se você não fizer, para um lugar de que você constrói a confiança. E ouça bem que o que a gente vai falar muito é sobre esse alinhamento e construção de confiança, inclusive entre vocês, tá, Selma? Eu não sei se dá para você puxar o computador, a câmera mais para trás, para mim ver todos vocês numa só. Dá, não dá? Só tô vendo os três, não tô vendo você. Aqui, eu.
Você tá só aparecendo o cabelo. Eu queria ver sua Ah, linguagem não, corporal. que Mas sem problema. Vira um pouquinho para você, Selma, que eu quero começar com você aqui, perguntando para você diretamente. O que você entende como liderança? O que é liderança para você, Selma? Nossa, é tanta coisa, né? Tenta definir aí. Mas liderança para mim é saber, primeiramente, saber lidar com o próximo, né? A gente tem que saber lidar com eles, com os liderados, entender não só a questão de trabalho, mas também pessoal, tá? E ensinar para eles, lógico, a gente tem que ensinar, tem que motivá-los para que eles cresçam, porque eu sozinho não faço sucesso. Eu só vou obter o sucesso com uma equipe bacana, 100%. E para isso eu tenho que saber a liderar, né, e ensiná-los também. Tá? Crescer. Então, Crescer. liderar para mim engloba várias coisas. Eu não sei te falar assim, liderar é isso. Não tem uma palavra para mim, uma única palavra. Envolve várias coisas, entendeu? Várias coisas. Hoje eu vejo isso, Uhum. entendeu? Porque eu tenho funcionário aqui, se ele não está bem na faculdade, ele não vai bem aqui, ele não consegue produzir, Excelente. entendeu? Então, assim, eu preciso de liderar para mim um globo de coisas, né? Que eu preciso de saber lidar naqueles momentos e tem que ser imediato. A gente não tem tempo, não é a longo prazo, não, é imediato. Verdade. Entendeu? Tem que ser na hora, é papum. Obrigado, Selma. Acho que é bem por aí. Crescimento, essa questão do acolhimento, de entender ele mais do que como uma máquina, uma pessoa, um ser completo que você precisa apoiar no crescimento. Fala comigo, Livinha, já que você está do lado dela aí. O que você acha que é liderança? O que é um líder para você? Então, Mike, a primeira vez que eu fui um líder, foi líder de sala. E aí dá para pegar uma inspiração aqui dentro do trabalho. Eu acho que ser líder, eu fui perceber isso semana passada, é a gente entender não é que uma equipe precisa de um líder. Um líder precisa de uma equipe. Senão ele não é um líder. Senão ele não tem uma equipe. Se ele consegue fazer sozinho, ele não é nem líder, ele é só ele. Então, eu acho que um líder é a gente ser inspiração para quem está do nosso lado, é ensinar e não pegar para fazer. É a pessoa saber fazer, porque eu acho que o líder é aquilo onde eu estando aqui ou eu não estando aqui, as pessoas vão saber fazer sem mim. Eu acho que é isso. Então eu quero ensinar os meus meninos a eu estando aqui presente ou não, eles saberem fazer as coisas sem mim. Perfeito. Você sabe fazer as coisas, mas um time saber fazer é duplicação. Ou, Isso. né, uma parte de produtividade de liderança, ele é um lugar de você ter time produtivo, time que entrega. E a prova da liderança, tá, Livinha, e para todos os outros, é um caminho de entrega. Não está entregando, não está funcionando. Meu carro, quando não funciona, mecânico. Não existe esse negócio de que, tudo bem se não entregou, se não está fazendo. Se ele não sabe fazer, como você falou, Livinha, na prática, ele não está fazendo. Não está fazendo, não tem produtividade, o número não está lá. Pode acreditar, tem alguma coisa errada. Funcionário que não funciona, está errado. E está errado porque a gente não é. Então demite e põe outro. Mas aí põe outro, o cara continua não funcionando. Tem que fazer que nem no futebol. Se não está indo bem o time, troca o técnico. Ou seja, o líder. A cabeça é responsável pelos movimentos do corpo. E o corpo responde ao que a cabeça faz. Se não tem produtividade, pode até tentar enganar dizendo que um membro não está funcionando por alguma coisa, mas isso é um problema de ensinar ou saber fazer e é um problema de liderança. Obrigado, Livinha. Muito boa sua contribuição. A da Selma, muito ligada a crescimento, a esse lugar, e você muito ligado a essa produtividade. Eu já vou com o Thiago aqui, que o Thiago está na minha mira aqui, bem na frente. Thiago, para você, o que é liderança na sua perspectiva? Então, Mário, bom dia, primeiramente, Bom né? dia. Então, eu ainda estou com muita dificuldade. Como eu disse com a Selma,
Que igual como que chama? Era para eu ter só uma equipe. Uhum. Mas eu tenho duas equipes. Por que duas Quase equipes? 3. Isso. Não, eu tenho duas equipes, mas assim, lá em cima na área médica. Por quê? Eu tenho a equipe da enfermagem, né? Que são meninas novatas e que antes de entrar aqui, quando entrou aqui, já sabia qual que era o meu cargo, né? E tenho a equipe dos meninos, que eu já trabalhava com eles aqui. Eu, depois que eu fui, né, se tornar líder, né? E esses estão me dando trabalho com isso, entendeu? E eu estou com dificuldade de entender isso ainda, porque tem hora, igual eu comentei com a Sam ontem, eu não estou sendo levado a sério, Tá sendo entendeu? levado a Eu falo sério. assim que parece que eles pensam que eu não faço nada aqui. Aí ainda estou meio assim, eu fico muito, me fala? Chateado. Você Eu fica fico muito chateado. chateado sobre isso. Chateado, Porque um entendi. lado, uma equipe entende totalmente, e o outro eu fico meio assim. Alguns entendem, outros não, entendeu? Fica bem difícil para mim. Uhum. É uma liderança de um lado. Posso te ajudar? Posso te ajudar, Thiago? Pode. Deixa eu fazer uma pergunta para você, tá? Por favor. A ideia aqui é provocar. Você está entre pares. É ambiente seguro, Selma? Sim. Seguro, né? Então tá bom. Tudo que acontece em Vegas vai morrer em Vegas, tá bom? Então eu preciso Isso. perguntar para o Thiago aí diretamente. Primeiro, Thiago, você entende claramente que o responsável pela comunicação é o comunicador? Uhum. Entende claramente que se a pessoa não está entendendo, a responsabilidade de criar esse entendimento, de gerar essa cabeça, essa mentalidade de absorver, de entender o processo que você não é mais par dele, por exemplo, ela é uma total responsabilidade sua. Faz sentido a minha Certo. afirmação? Uhum. Agora, com base nesse. Entendeu minha afirmação, né? No sentido de que você é o responsável por comunicar. Lembra da janela de Johari que a gente tem trabalhado. O seu eu público, ele é interpretado e ele é lido da maneira em que você expressa ele. Às vezes você está se vendo de dentro de um jeito e gostaria que os outros te vissem desse jeito, mas a responsabilidade é tornar público este eu que provavelmente os seus gestores viram em você para te dar essa responsabilidade. Que você provavelmente viu em você para aceitar essa responsabilidade, mas que por vezes a equipe não vê. Por quê? Porque precisa mostrar, precisa se ver. Não foi do dia para a noite que a Selma, o Guilherme, alguém acordou e falou assim: ó, você tem vou te dar a responsabilidade de você liderar. Mas eles viram essa capacidade em você e você poderia ter simplesmente falado assim: eu sou completamente incompetente, eu não vou conseguir lidar com essa demanda, tô fora, eu vou continuar aqui no meu lugarzinho fazendo minha tarefinha sem liderar ninguém. Mas não, você topou o desafio e se colocou porque você também se percebe capaz disso. Agora, qual é o ponto? É como você está comunicando isso, como sua equipe está entendendo. Porque na prática é tipo um casamento. Concorda comigo, Selma? No casamento não adianta. Você tá falando uma coisa, às vezes a outra parte lá tá tá entendendo outra. Aí você vai e fala assim: ah, mas qual é o sucesso do casamento? O sucesso é exatamente você se fazer entender. Porque se você não colocar o nível de comunicação, a pessoa na mesma página, tornar o seu eu público e falar assim: essa é minha identidade, e posicionar quem você é num lugar de significado, de apoio para melhorar o resultado deles, fica em um lugar do que a gente vai fazer hoje uma ferramenta aqui de confiança. Depois você vai, a mesma ferramenta que eu vou usar aqui com vocês, você pega e usa lá com o seu time, tá? Mas basicamente é aproximar e gerenciar a maneira como eles estão interpretando. E às vezes tem que ter uma paciência incrível, Thiago, De porque Jó. a ciência da paz, ela é essa. Porque o cara tá lá, às vezes é até produtivo, mas, caraca, ele se comporta mal. No sentido, inclusive, de, poxa, eu vou ser produtivo só para mim poder, para mim olhar para a cara dele e dizer assim: eu não vou fazer do jeito que você acha que tem que ser feito, ou eu vou ficar testando sua liderança, vou ficar te colocando em uma situação de dúvida. Agora, acredite, isso é normal, inclusive quando você, como gestor, né, olhar para isso e falar assim: ó, obrigado pelo desafio. Eu posso melhorar como líder
com uma equipe que ela não entende esses processos de liderança. Por quê? Porque aí vai ter que ser eu que vou ter que implantar esse processo. E se entender como parte autorresponsável desse processo é a primeira para você tirar a muleta de achar que é eles que tem que mudar alguma coisa neles, quando na verdade é você que precisa comunicar alguma coisa que eles não estão vendo, que a Selma já viu, que o Guilherme já viu, que você já viu e que de fato, para mim, quando eu estou sentado aqui com um líder, se você já tem 2 lideranças, cara, daqui a pouco você vai ter a terceira. Liderança é uma escala, cara. E é uma escala porque a gente vai entregando e vai fazendo, mas a gente não percebe que só dão mais um bloquinho, só dão mais responsabilidades para quem aguenta. Porque tem gente que realmente, na primeira, fala assim: eu não quero esse peso, não. Não quero essa dor de ter que lidar com o ser humano, que é um mundo à parte, diferente. Mas você está aqui na reunião de liderança, você está aqui se introspectando e talvez, diferente de se culpar, tá? Não se culpe pelo que você não está pela percepção que eles não estão tendo, mas é a autorresponsabilidade de você aprender com o fato de que, cara, o desafio está aí. Eu era aqui, lado a lado com eles. Agora eu sou aqui. Esse cara precisa reconhecer essa liderança. Como que eu projeto isso neles? E todos, tá? 100% eu também passei por isso e pra mim eu me lembro que foi uma das partes mais doídas. Mas eu lidei com muito eu não sei se era o meu estilo, eu já tinha uma administração solidária na veia e eu sempre entendi liderança como serviço. O que eu posso fazer para te ajudar a ser melhor, equipe? Esta era a pergunta que estava dentro de mim. Eu olhava para eles e eu pensava assim, ó, qual é o suporte que eu posso te dar para melhorar a tua entrega? Aí o cara olhava para mim meio que dizendo assim: mas você não vai me mandar? Você não vai bater na minha mesa e chefiar? E eu olhava para ele: não, o teu sucesso é o meu sucesso. Eu tô aqui como seu garçom. Me diz o que você precisa, que eu tô aqui para te apoiar. Cara, de me colocar desse jeito, a equipe me estabelecia confiança. E aí nós vamos falar hoje aqui, tá? Mas confiança e credibilidade não é doação, não. É conquista, conta corrente. E tá muito ligado assim, quando você supre a minha necessidade, Thiago, então eu falo, agora eu tô com fome, o Thiago supriu minha fome. Eu sou dedicado ao Thiago. Eu acredito e confio no Thiago. Não é pela a posição ou a patente que o Thiago recebe. É pelo nível de serviço em que ele supre a necessidade desse colaborador. E que por vezes ou você está suprindo e não está falando, ou por vezes esse colaborador está sendo suprido ou não, mas não está percebendo. E aí você precisa fazer que nem papai e mamãe. Já viu aqueles filhos ingratos? Que pai da comida, criou, fez tudo e o cara... Faz sentido, né? O filho ingrato, né? Que não quer sequer agradecer o papai. Fez tudo por ele, deu comida, deu a vida para esse cara. E ele cresce e fala assim, não gosto de você. E ele agradece o pai e a mãe. Eu acho que você falou a palavra certa, vai. E gratidão. Gratidão, não é? Eu acho. Pode ser. Então, uma boa. Agora quer saber uma coisa que meus filhos são gratos comigo? Porque eu também sei que paternidade é um pouco desse lugar de você ter que ensinar uma mentalidade que eles não aprenderam em casa. Meus filhos vão para o mercado de trabalho sabendo que sucessão ou sucessor, ele é um lugar que você respeita o sucesso e você se coloca debaixo desse guarda-chuva, porque quem quer ficar de pé para ensinar tem que sentar para aprender. E esse tipo de postura, de mentalidade, ela é uma postura de quem cresce. Porque quem cresce, ele modela, ele pergunta. Agora, os orgulhosos não. Os orgulhosos não aprendem nada, não quer feedback, não quer nada. Eles estão sempre certos e eles sentam na sua frente com uma certa ingratidão, assim, uma falta de mobilidade, que você fala assim, poxa, eu tô aqui para te ajudar, para te apoiar, e o cara olha para você, ele às vezes não grato, né? Ele não grita dizendo assim, eu te odeio, mas ele é não grato.
Ou seja, ele é uma pessoa que ele não ativa esse lugar de... Deixa eu modelar o porquê que o Thiago está nesse lugar. Porque ele não está à toa. Alguma coisa ele fez de diferente para estar sentado ali. E em vez de eu ficar questionando ou falando que ele puxa saco ou algo do tipo, por que, que eu não me coloco numa posição de aprender? Porque eu duvido muito que se ele chegasse com essa postura para você, você não ia falar, nossa, eu estava esperando para te ensinar. Eu estou querendo dividir cargas. Faz sentido ou não faz, Thiago? E é este o ponto. Comunicar isso, aproximar isso, é um lugar também de paciência, de uma ciência de paz que você coloca lá. Você consegue entender que para você ser empoderado, você precisa se colocar nesse lugar e que eu não sou o dono da razão, mas estou nesse lugar porque me permito que os meus gestores me questionem e me permitam o aprendizado? Aí essa pessoa talvez gatilhe, mas de qualquer forma, aqui está o processo de liderança. Muito bom você falar sobre essa questão de plenitude, tá, Thiago? Eu trouxe esse assunto e te fez essas perguntas porque eu queria já medir níveis de conhecimento. Quero falar com a Áurea, né? Isso. Não tô te vendo, Áurea. Aí, oi, Áurea. Oi, bom dia. Bom dia. Selma, essa moça ganhou um selo aí, tá? A gente tá atrasado com a plataforma, mas essa moça ganhou um selo aí de colocar metas desafiantes com significado pessoal, tá? Um selo de comportamento, ela é a melhor dentro dos processos que a gente mediu aí nas sessões de coach, nos processos de liderança, para essa aplicabilidade. Então é tipo assim, ó, quer colocar uma meta desafiadora, com propósito, com significado pessoal, pergunta para a Áurea como faz aí, porque ela ganhou o selo comportamento de se desafiar e criar significado pessoal aí. Parabéns, tá, Áurea? Quero reforçar isso na frente da sua liderança aí, dos seus pares, porque tudo que é reforçado é repetido. E quando você reforça um comportamento, você tem a tendência de escalar ele. E às vezes o líder não olha para o reforço de comportamento, mas ele está sempre olhando para a crítica do que o funcionário não está fazendo. E aí o que ele está reforçando na prática? O que é ruim, o que é negativo. E aí fica aparecendo para sua equipe só o que é ruim, não aquilo que é belo, nesse caso um comportamento de atingimento de metas. Áurea, diz para mim o que é liderança para você, no seu contexto, na sua percepção. Eu acho que liderança tem muito a ver com inspiração, Michael. Você inspirar motivação, inspirar competência. E o que a Selma falou, eu me identifico muito também, porque se a sua equipe está com algum problema pessoal, é assim, 95% de chance, eu acho, de interferir no que ela rende no trabalho. Então, você tem que se preocupar também se aquela pessoa está tudo ok no âmbito pessoal dela. Se ela chega com uma carinha mais chururu no dia, ela pode ser uma dor de cabeça. Aquela dor de cabeça vai fazer com que ela fique mais murcha, vai fazer com que o atendimento dela fique menos legal, digamos assim, né? Menos cativante, e tudo interfere. Eu acho que vem muito questão de inspiração para a sua equipe também, em tudo. Né? Em questão de buscar conhecimento também. Isso, excelente. Muito bom. Caraca, vocês expressaram os 4 aspectos da liderança, mas quem estiver anotando aí, tenha clareza aqui, tá, Selma? Quero olhar para você, Selma. Oi, Selminha. Se esconde aí não, Selminha. Você joga truco. Eu tenho fogo no jogo, estou enferrujado, nós estamos precisando jogar. Olha aí, tem umas modalidades online aí que eu vou te chamar, tá? Ó, 4 aspectos importantes para se entender que uma liderança ela está acontecendo. Tá? Aqui tem 6 comportamentos que a gente vai avaliar, mas que eu vou trabalhar com vocês fortemente nesses processos dessas 6 semanas aí. Mas basicamente, ó, liderança ela é crescimento, que foi o que a Selma falou. Crescer. Tem que ter crescimento. Você tem que estar ali apoiando o lado humano, mas se não estiver crescendo, esquece. Não é liderança. E a liderança, ela é este lugar de que se você não permite que o seu colaborador tenha uma educação de si mesmo para o crescimento individual dele, esse não é o papel da liderança. Crescer. Segundo, o que a Livinha falou, que eu achei muito importante. Ele é um lugar de produtividade.
Ele é um lugar aí em que você coloca as pessoas para saberem fazer. Porque se ele não tiver nesse lugar de entrega, de produtividade, ei, senhores, eles não estão ganhando dinheiro, eles não estão produtivos e de verdade eles deveriam sair, deveriam pedir as contas. Ou na prática, qualquer coisa improdutiva é uma coisa desempregada. Então, para mim, o processo de você criar a liderança, ele entra na parte de produtividade aí, tá? Equipe que não está produtiva, e se tem alguém aí, se é uma que não está batendo meta, depois a gente precisa falar, tá? Que a gente vai ter uma reunião aí sobre as estratégias de liderança da clínica para otimizar os resultados de vocês. Mas é assim, líder tem que olhar no olho e tem que falar assim, ó, desempenho não é nada menos do que já se espera de vocês. Eu quero o a mais. Vai lá e supera essa meta aí, mas entrega para que eu sente com o Guilherme, com os meus gestores, com os franqueados e tenha tranquilidade para conseguir os investimentos, para fazer as aferições. Eu preciso que você esteja pelo menos entregando o mínimo. Entregar o mínimo é bater meta. Bater meta. Pelo amor de Deus, não tem esse negócio de ai, tá improdutivo, foi ruim esse mês. Não. Foi ruim o dia e você descobriu isso no dia e tratou de arrumar ele para que a semana seja boa. Ah, foi ruim a semana. Pelo amor de Deus. Foi ruim um mês. Ei, é tipo assim, você é aquilo que você recorrentemente faz. Se você é ruim no dia, foi porque você foi ruim a cada parcial. Você foi ruim na parcial da manhã, na parcial da tarde, e aí você ficou ruim o dia. Agora, tudo bem, errei um dia, a gente erra. Agora, errar todos os dias e não pivotar e não mudar as coisas e fazer a mesma coisa e esperar os mesmos resultados, é o que Einstein falou que é a loucura. E eu tô aqui para meio que dar um chacoalhão mesmo para falar para vocês. Não produziu, gente? Mexe, muda, gira, circula, bate as asinhas aí e vai para outro lugar. Não tem produtividade, não está entregando naquele setor específico, Selma, é para chegar e falar assim, ei, não tô aqui para te constranger, porque para mim você é meu, você tá comigo, nós somos um. O seu não resultado é o meu não resultado. Mas produtividade, como disse a Livinha, é liderança. Se não está acontecendo, deixa eu ajudar você então, deixa eu te apoiar. Terceiro ponto que o Thiago trouxe muito bem aí, né, até colocando talvez uma dor, obrigado pela vulnerabilidade, Thiago, de falar assim, poxa, eu queria ter este lugar aqui de liderança. Liderança é um lugar, tá, gente, de plenitude. Se vocês estão anotando, crescimento, produtividade, e ele é um lugar que a gente chama de coesão ou congruência. Diga. Michael, Pode falar. aqui, falando sobre esse negócio que você acabou de que eu falei, né? Não é que eu falo que ser um líder quer dizer que eu estou num patamar maior do que os meninos, ou qualquer um não, querendo me achar, não. É no sentido de, eu falo assim, o respeito, entendeu? Sim. Respeitar. Assim como eu respeito todo mundo, porque eu falo assim, é no sentido de, me falo, não levar a sério. Entendi. Entendeu o que eu falo? Não, é total. Você falou pra mim de confiança, não é isso? De que Isso. existe um... Vamos supor, eu peço você para fazer uma coisa para mim. Eu não tá do jeito que eu quero, não é na hora que eu quero, eu pego mesmo e faço. Isso não é levar a coisa... Isso é a dificuldade que o Thiago está tendo com a equipe dele, entendeu, Isso. Maicon? É ele pedir e eles não fazerem, não levar a sério. Aí se eu peço, eles fazem. Mas não tem que ser eu pedir, tem que ser o Thiago. Então, assim, Verdade. isso que você falou é isso. O Thiago é responsável pela equipe dele, por como eles estão vendo ele. Então, às vezes, é o jeito que o Thiago fala, porque o Thiago é todo cuidadoso, entendeu? Ele cuida da equipe dele. O Thiago é aquele tipo de pessoa que toda sexta-feira, se a equipe foi bem na semana, ele chega aqui, ia dar docinho, ia dar mensaginha, ia dar bombonzinho para a equipe dele. Ele cuida da equipe dele e incentiva eles a melhorar. Só que eles não podem ver o Thiago só assim, né? Então, é isso que nós precisamos, o quê? De alavancar com o Thiago. Perfeito. Muito bom você colocar isso, tá, Thiago? Eu vou, na sessão dessa semana, quando você agendar,
nós não vamos fazer de coach, nós vamos fazer de mentoria nessa prática de liderança. Mas basicamente, inclusive não é de você se colocar acima, porque quando você me coloca, quando você fala comigo, eu já percebo que você na verdade é uma pessoa que acolhe. O que eu sinto é que liderança, eu vou fazer esse adendo aqui, mas vai ser a sessão de mentoria que a gente vai fazer. Tem gente, Selma, que acha que liderança, ele é um processo assim, ó. Então você seja um líder acolhedor e construa uma equipe, uma liderança humanitária. Ok, mas deixa eu dizer, liderança, ela é o aspecto coercitivo também, de você se posicionar, às vezes dando a má notícia. Porque o que não é liderança é agradar a todos. Sobretudo quando você está agradando as pessoas. Eu quero aprender isso, para não agradar todos. Agradar as pessoas. Mas é o tempo, é o tempo. Isso. E aqui, Eu também aprendi isso. Isso. E aqui vem o principal ponto que eu quero dizer, que é por isso que eu falei que é mentoria. É só uma questão, tá? Uma sessão de mentoria disso, Thiago, você vai perceber que é assim. Você não tem que ter vergonha de posicionamento e você tem que lembrar disso. Jesus não agradou todo mundo, seu papai e sua mamãe não te agradou sempre, e as pessoas mais relevantes da sua vida, elas são aquelas pessoas que te falam a verdade, que te posicionam num lugar que você não está vendo. Porque se eu virar para os meus 4 filhos e der o meu orçamento, o meu salário e falar o que vocês querem fazer, eles vão comprar bala e doce e se divertir o mês inteiro. Só que eles vão terminar o mês com os dentes podres, sem educação alimentar, de qualquer jeito. Então, se um líder não tiver nessa posição de falar, ei, eu estou te apoiando para uma coisa que você não está vendo, você não está olhando da dimensão que eu estou vendo. Então eu preciso de posicionamento. E esta posição, na prática, é assim. É o que não te dizem nos livros de liderança. Eu nem os vídeos aí eu vejo os caras falando, mas eu falo porque eu sei que, na prática, quando eu fui me tornar líder, chega com uma conversa dizendo que eu tinha que acolher, Mas quer saber? Eu encontrei uma equipe que não queria fazer e que eu era responsável pelo resultado. Aí eu ficava tomando porrada dentro da sala com o gestor, protegendo gente que não me protegia. Aí eu virei e falei, vem aqui. Quando eu entendi, eu me posicionei. Sabe o que aconteceu, Thiago? Eles começaram a me respeitar e confiar mais em mim. Porque tem criança que fica testando o limite do pai. Ela vê lá e vai até uma ponta, se vai até quase a rua, e ela fica testando. Sabe para quê? Porque ela quer se sentir protegida. Ela quer alguém para dizer para ela, não faz isso. Isto é o lugar da liderança. Fecha aspas, tá? Como eu disse, é só propositivo, um treinamento, porque também ninguém nasce com essas qualidades. E a gente vem de um processo, né, que eles falam que liderança é só acolher. Também eu não estou dizendo o contrário disso, tá? Tem gente que acha que liderança é porrada, pancada no esôfago, e ela não acolhe esse processo dessa pessoa. E eu acho que é como se fosse um equilíbrio, tá? Mas, Ó, metade coração gelado, metade ursinhos carinhosos. Fala isso muito com a Áurea. Faz sentido, mas eu diria até, eu reformularia isso aí, eu diria assim, ó, é 100% esse lugar de posicionamento e 100% lugar de acolhimento. Não dá para ter os dois, tá? Um dos módulos, tá, o Selma, que eu vou falar aqui, eu vou trazer isso. E eu vou trazer, inclusive, esse lugar assim, ó. Tem que olhar para ele e falar assim, ó, não nervoso, sem educação, mas tem que olhar e falar assim, ei, você tá fazendo errado. Aí a pessoa vai falar assim, mas a gente, na nossa cabeça, acha que tinha que agradar. Mas quer saber qual é o agrado que ele quer? Ele quer que você corrige, porque um bom pai corrige o filho. Aquele que não corrige o filho, cria o neto. Vamos seguir aqui. Michael, sem tomar o tempo, mas os meninos lá em cima, eles é muito bonitinho, entendeu? Bonitinho, né? Eles não são de errar, entendeu? Eles fazem certinho, tudo que é pedido, eles falam direitinho. A questão é de não ver. Sabe o que eu acho que é o problema da equipe do Thiago? Eles são todos jovens, muito jovens. É igual a equipe da Livinha, entendeu? Então, assim, ó, eles têm que estar trabalhando o tempo todo. Eles não podem ficar à toa.
Eles não podem ter tempo ocioso, de forma nenhuma. Porque eles não entendem que naquele tempo ocioso ele tem outras coisas que podem ser feitas. Olha aí. Entendeu? E eles Total. não entendem isso. Total. Eu acho que tem que ficar à toa. Porque tem que ficar à toa. Porque eu não uso esse tempo à toa. A Áurea sabe, eu uso muito a palavra ocioso. Total. Entendeu? Que à toa dá sentido assim de vagabundo, né? Coisa ruim. Eu não gosto, não. Eu gosto de ocioso. Entendi. Tá certíssimo. Nós vamos tratar isso aí, tá? E, Thiago, mais uma vez, gratidão aí por expor, porque eu sei que é um ambiente que a gente... tem muita gente que não se coloca no lugar de aprender, entende? É como eu vejo sua postura em total lugar, assim, de falar assim, eu aprendo. E acredite, às vezes é mais difícil aprender a parte do acolhimento que está em você. Porque as lideranças, que inclusive estão sentadas nesse lugar, elas são um pouco tóxicas. E isto é um outro lado bem ruim de um processo posicionado, porque o cara vai para o trabalho odiando o que ele faz, e com o tempo isso não se torna sustentável. Mas na prática o seu tá fácil de corrigir. Nessa semana, quando você agendar lá, tá? Você já lembra, se agendou, nós já vamos já para uma mentoria disso. E aí é prática mesmo de você quebrar paradigmas e perceber como que eu faço na prática, mas na prática você vai perguntar. Ao invés de simplesmente só se posicionar no sentido de falar mais bravo, você vai perguntar e vai colocar um lugar de posicionamento, tá bom? E terminando, tá? Falei de crescimento, produtividade, dessa questão de coesão aí, de congruência, mas tem um fator que é importantíssimo que a Áurea falou aí, que é este lugar aí de inspiração. Na verdade, eu chamo que é o legado mesmo. Liderança é sucessor. Ei, se vocês não têm um substituto para vocês, esquece que você nunca vai crescer dentro da empresa. Se você não tem uma Livinha, um Thiago, uma Áurea, se a Selma não tiver alguém que a ausência dela não seja nem significativamente percebida, porque tem alguém que é a Selma, ou é um pouco menor que Selma, né? Ela é a continuidade sucessória. Você precisa criar um modelo de sucesso. E você precisa modelar alguém debaixo de você. A minha percepção, tá? Nos meus mais de 25 anos de liderança, é que é improvável que exista uma liderança de sucesso se você não tem um sucessor. Sucessão é um lugar de percepção, de pegar e escolher alguém do time, talvez mais produtivo, mas comportamentalmente que vai falar assim, ó, quando eu não tiver, essa pessoa faz, e você vai delegando, ó, delegando. E aí sua ausência prova que você é um líder. Porque se você sai e as coisas caem, perdeu o Playboy. Você não é um líder eficaz. Doutor, eu vou sair, tá? Eu vou ficar de atestado, que eu vou operar e vocês três vão ficar no meu lugar. Você vai ser E se vocês três deixar a pepeca cair, vocês for pior que eu vou voltar a acessar tudo na rua. Isso é verdade. Pronto, falei. Selma, é muito importante e relevante isso. Não, vocês não deixem a pepeca cair. Eu falo, são meus braços e minhas pernas. Ô, Maica, a Selma evoluiu, ela aceitou um atestado, você acredita? Ah, é verdade? Olha aí. Milagre. Tem que evoluir. Senhores, Selma, eu sei que é bem difícil. O que eu vou falar agora é o mindset, tá? Mindset é o modelo mental que os nossos pais nos entregaram. As pessoas relevantes na história do mundo, elas foram pessoas que pensaram sua existência no pós-morte. Eles criaram e escreveram uma história na vida para que, depois que eles se forem, este legado reverberar na sua nação, nos seus filhos, na sua continuidade. E você conseguir colocar na tua cabeça uma meta para 200 anos, tipo assim, pelo que eu quero ser lembrado, depois vocês assistem um vídeo que eu coloquei lá no meu canal lá, mas eu disse sobre isso, é você se programar ou se projetar para você, sem você estar aqui, você ter importância e relevância na vida das pessoas. E isto é a mesma coisa de liderança.
Liderança acha que, se eu tô lá e as coisas estão acontecendo, eu sou o líder máximo. Não, liderança se prova na ausência. É na hora em que eu saio e que eu deixo, que eu testo que tá, que minha liderança funcionou. Porque sucesso sem sucessor é um fracasso. E se você tiver projetando e falando assim, eu tô aqui, e tem gente que pensa, é mindset, é modelo mental, ela pensa assim, eu tô aqui, tá funcionando. Quando eu sair, eu quero que dê errado. Ele sequestra o sucesso da equipe querendo que dê errado só para dizer que dependem dele. Mas essa dependência do líder é o oposto de liderança. É um lugar que você, na verdade, é um operacional. Você está ali fazendo. Quando você sai, parou de fazer. Então você não é líder. É sobre o que a Livinha falou. Eu saio, eles sabem fazer. Fez. Então é assim, quando eu saio e que a coisa evolui, tem gente que acha que você perdeu. Não. Tá? Não tem melhor forma de eu explicar isso senão nas palavras do Nazareno. Independente se você acredita nele ou não, o maior resultado de liderança na história, ele é um resultado de perspectiva de um cara que há 2000 anos depois é lembrado por todos. Isto é liderança. Convém que eu vá. Eu quero que vocês façam obras maiores que a minha. Um pai pensa isso de um filho. Meu filho tem que ser maior do que eu. Agora, se você é líder e fica sabotando tua equipe, querendo mostrar que você sabe mais do que ele, na prática você não é um líder. Para mim, você é um mercenário que, de verdade, às vezes até vem ideias da equipe, você não dá o mérito para ela. Você é um cara que as pessoas não confiam, ou uma pessoa, uma líder que está em um lugar de sabotagem. E, de verdade, alguém deveria... porque às vezes tem um chefe, mas o líder é alguém da equipe. Tem equipes que às vezes ela é liderada por uma pessoa que não está nem no cargo. Ela tem mais influência e mais poder dentro do time, mais voz, do que o próprio chefe que está com a patente. Por quê? Porque nesse lugar é um lugar que eu falo, é um lugar de serviço. Quem mais serve, e às vezes é um vendedor, que está lá do lado da equipe par de venda, e que ele ajuda os outros, né? Não tem como ser fora isso, tá? E eu quero dar a perspectiva para vocês de que isto é sucessão. Nesse evento de sustentação, inclusive, eu quero garantir, tá, que essas informações, se não foram chegadas nos processos de treinamento, mas quando eu falei de ouvir feedback, de criar um processo de segurança, é isso. Deixa eu acelerar aqui que eu quero terminar com essa ferramenta, que ela é bem importante aqui. Tá bom? Eu vou depois passar alinhamento, mas o que eu quero hoje provocar para vocês, a gente já falou de um processo de aprendizado, de crescimento, eu já falei dos níveis neurológicos de mudança, falei desses modelos mentais aqui, nós participamos e estamos construindo 4 semanas de eu público, de janela de Johari, e eu falei da lei do cavalo, né, que era o lugar ali de você receber o feedback como um presente, né, e assim por diante. Então você precisa entender. Eu ainda não falei do SARA, que é como você recebe o feedback, mas eu estou prevendo para os próximos encontros. O que eu gostaria muito de trazer para cá é essa ferramenta de aproximação, tá? Que é aqui que a gente começa a construir, tá? Vai servir muito para você, Thiago, para você fazer com a sua equipe, que a gente começa a construir um lugar das pessoas se conhecerem, tá? Eu preciso aí dos próximos 10 minutos, tá, Selma? Então, vocês têm um papel e caneta na mão? Tem. Tem, né? Vocês vão fazer 2 linhas, de preferência na horizontal, no caderno na horizontal, você vai fazer uma linha com uma seta, que é essa daqui que eu não sei se vocês estão vendo, ó, ferramenta de aproximação. Tá aqui em cima no lado do canto esquerdo, né, da minha tela, mas é essa ferramenta aqui de aproximação. 2 linhas, uma pessoal e outra profissional. E se você colocar num caderno, uma linha em cima e uma linha embaixo, assim, e coloca 3 ou 4 pontinhos de ponta a ponta. A de cima vai ser pessoal e a de baixo profissional. Eu vou, inclusive, depois, tá, ô Thiago, na nossa mentoria, o que a gente vai falar é a bicicleta aqui, tá? Quem já andou em uma bicicleta de uma roda só? Que nem aqueles caras de circo.
Michael, você pegou pesado. Ninguém. Agora, Custei pra ela de duas. A Livinha ganhadora capaz que de já deve duas? ter feito isso, porque ela é arteira. de duas é mais, né? É mais equilíbrio, né? Agora, quer saber a verdade sobre essas duas, que é o que eu falei da mentoria que a gente vai fazer essa semana? Na verdade, eu vou descer para todo mundo da clínica essa mentoria, tá? A gente não vai fazer sessão essa semana, a gente vai para mentoria. Porque na prática é assim, tem gente que acha que é só se acolher, mas que não tem a parte da gestão, das coisas que são ligadas a posicionamento e controle. Então você precisa ser pai, não paternalista. Você precisa ter posicionamento, mas ao mesmo tempo ter acolhimento. E tem gestor que só lidera com uma roda. Ele dirige a roda só no ferro e fogo, ferro e fogo, ferro e fogo, cobrança e tal, tal, tal. E tem outro gestor que é só acolhimento, 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 acolhimento. Se você tenta se equilibrar numa bicicleta só com uma roda, até vai. Você vai conseguir, mas você vai ter dificuldade. Qual é o certo? Morder e assoprar. Né? Bater e assoprar, bater e assoprar. É sobre você ter aquele lugar de você medir essas duas coisas. Mas enfim, como eu disse, é só a ferramenta de... hoje a gente vai para a ferramenta de aproximação, porque eu quero que vocês tenham este lugar. Nesse exato momento, eu quero que vocês pensem em 3 pontos. Eu vou falar o meu, e aí vocês vão escrever 3 ou 4 pontos pessoais, que vocês vão colocar também 3 ou 4 pontos profissionais. Então eu, Mike, vou falar o meu aqui. Lembrando que isso é ferramenta de aproximação para que a gente se conheça. Eu, público, é a única solução para que as pessoas gerem confiança e credibilidade. Tudo que é obscuro ninguém confia. Então precisa falar, precisa clarificar a sua identidade. Vou falar eu, Mike. Então eu vou colocar, o começo da minha liderança. Vou colocar, então, por volta, né, de 22, 23 anos atrás, eu fui desafiado para ser um líder. Muito jovem, com um pouco mais de 18, 19 anos, eu fui desafiado a liderar. Naquela época, uma equipe, né, que eu tinha que liderar, ela me olhava muito novo. Então eu liderava pessoas mais velhas. Para mim, naquela ocasião, lá na UFER, eu fiquei praticamente liderando senhores e senhoras que confiaram em mim. Alguns senhores desses de 40, 50, 60 anos. Há 3 semanas atrás, um desses senhores me ligou, quase 20 anos depois, e falou assim: "Oi, Maico, lembra de mim?" E ele falou assim: "Lembra da Marilene?" Era um casal que trabalhava comigo. E eles falaram: "Eu lembro de você, da sua liderança, Maico." Naquela ocasião, eu aprendi que liderança não era uma questão de tamanho, conhecimento ou qualquer coisa. Depois de lá, meu segundo aspecto com a liderança foi num lugar produtivo, que foi no meu período DCM. Eu saí de uma empresa e fui para outra com status de resolver, de entregar. E eu entregava tanto, eu era tão produtivo que eu tinha a referência. Meu chefe me chamava no palco e me servia de modelo para os outros. Isso ali foi lá na DCM, praticamente aí por volta do ano de 2005, 2006 aí. Aí teve um terceiro aspecto da minha liderança, que foi quando eu fui para Franca, interior de São Paulo, e que eu me tornei um gerente comercial de quase 40 pessoas. E lá eu me lembro de ter naufragado um projeto porque eu queria que todo mundo fizesse as coisas como eu fazia. Como eu era muito produtivo, eu queria que eles fizessem que nem eu fazia e eu esqueci de respeitar que cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. Então, na prática, eu atrapalhava meu próprio time. Tô falando para vocês, falei da primeira, né, que é a minha primeira liderança com uma equipe que eu estava crescendo, pessoas mais velhas que eu liderava. Segundo, uma liderança muito produtiva. E terceiro, um período de uma liderança minha em que eu assumo aqui, eu não entreguei o resultado como eu deveria, porque eu queria que todo mundo fizesse o que eu fazia. E aí eu não consegui entender legado de liderança. E quarta, que é
um processo de que eu estou fazendo agora. No dia de hoje, eu estou aqui praticamente sucedendo um processo de liderança, emprestando minha mente para outros líderes muito forte em preparação de Pará de Minas, mas em que eu me sinto muito à vontade de abrir aqui as cortinas da minha mente e dizer assim: ei, liderança é um processo de aprendizado. 22 anos depois eu ainda aprendo, e aprendo com alguns de vocês que estão dentro dessa sala. Mas liderança ele é um processo sucessório, em que você tem que legar, e que se tudo que você teve de sucesso em liderança você não duplicar, no final você não teve sucesso. Você teve apenas um êxito temporário. Selma, o que eu quero pedir agora, tá? Vocês perceberam que eu fiz, né, um processo de falar da minha vida, né, nos 3 aspectos aí. Eu vou dar 2 minutos para vocês pensarem em 3 aspectos. Só coloca 3 aspectos para vocês se referenciarem, porque o mais importante é quando eu perguntar para você, você me falar. Vocês vão colocar 3 ou 4 momentos da vida de vocês aí, que são relevantes, pessoal e profissional, tá bom? E aí quando eu perguntar para você, você vai contar uma espécie de linha do tempo, porque isto é a ferramenta de aproximação. Quando termina isso, olha vocês olhando para mim, sabendo que há 22 anos atrás eu liderava um pessoal mais velho do que eu. Não sei se alguém está passando por isso aí. Mas que logo depois eu era muito produtivo. Então eu carregava uma equipe para entrega. E eu era modelo para todo mundo lá que meu chefe me usava na DCM. Mas que depois eu tive uma liderança muito caída num cargo de gerência, que eu inclusive voltei um passo atrás. Voltei a ser coordenador, porque eu não entreguei produtividade como gerência. E eu tive que aprender como coordenador para voltar para ser gerente depois. E agora, mais recente, que eu lego liderança e que eu falo de liderança com maior paixão, porque eu sei que é um lugar de empoderamento. Coloca 3 ou 4 pontinhos e na prática, quando você perguntar para sua equipe, você vai pedir para que ele faça e aí você vai falar primeiro e em seguida ele vai se aproximar. Vocês têm dúvidas? Pode falar. Eu não entendi. Calma. Eu vou fazer nessa linha pessoal, como se você tivesse feito etapas da sua vida Isso. pessoal e a profissional, etapas da vida profissional relevante. Isso aí. E aí a equipe fazer também? Você pede para eles fazerem e você é o primeiro a se colocar. Mas você tem que Ah, colocar a sua história pessoal, tá bom? vai ser como se fosse uma dinâmica. Exato. Quase uma dinâmica, mas na prática, olha só, eu acabei de falar a minha, né? Sabe o que eu acabei de criar aqui? Empatia. Primeiro que vocês conheceram um pouco da minha história, né? Mas eu também tô com um propósito aqui. Vocês sabem que eu coloquei as questões de liderança para instigar uma questão aqui dentro dessa sala. Mas eu quero que você me conte sua história. E quando eu perguntar aqui e que todo mundo falar, primeiro que esta gestão da Selma aqui, vocês 3 e a Selma já vão sair dessa sala conhecendo alguma coisa sobre alguém aí de vocês que ninguém sabe. Nós estamos fortalecendo laços. Nós estamos criando um eu público forte, que basicamente faz sentido aí dentro de um contexto pessoal e um profissional. E é isto que é ferramenta de aproximação. Na prática, eu não quero só que vocês aprendam a se aproximar aqui entre vocês, mas eu quero que sua equipe se aproxime de você. Liderança é confiança. Alguém está pronto para falar? Quando tiver. Tá pronto para falar. Ótimo. Então, ó, uma linha do tempo. É sempre bom nessa hora você mostrar assim para a equipe e falar assim, ó, olha, como você vai fazer agora para os seus pares. Deixa eu contar. Tenta ser o mais objetivo possível, porque o nosso tempo está bem escasso aqui, mas na prática eu quero me conectar com a sua história, tá bom, Thiago? E eu quero que as meninas também, elas olhem para você e que elas se conectem. Então eu sei que está todo mundo fazendo, mas agora que eu vou pedir para o Thiago falar, eu quero que vocês parem de escrever e olhem para ele, para que a gente se conecte à história dele. E é muito importante, tá, para a ferramenta funcionar, com sua equipe, com seu time, tá ouvindo aí, né, Selma? Para que exista sinergia, é que todo mundo olhe para o Thiago, talvez saiba alguma coisa do Thiago diferente e olhe para ele. Poxa, ele é uma pessoa.
Essa narrativa, ela mentalmente constrói na emoção das pessoas um lugar de falar assim: uau, essa pessoa tem uma história de derrota, de fracasso, de vitória, não sei, mas eu me conectei. É para gerar empatia e confiança é um processo de empatia. Vamos lá, Thiago. Quero ouvir 3 ou 4 passos pessoais seu. Olha aí, tô vendo. Tá de costas pra você agora, tá, Mari? Que eu tenho que prestar atenção no Thiago. Olha. Então, eu creio que tudo começa com desafios, né? Sempre vai ser desafios. Aí, igual eu falo, você quer que eu leia só o que eu escrevi, né? Você fala o É isso? dia, o ano, tenta fazer mais ou menos o ano ou um lugar. Você viu que eu falei lá, a data mais ou menos, né? Falei, aquele lugar lá aconteceu isso. Aí esse lugar aí você põe as fases, tá bom? Mas pode contar do Então, seu jeito. assim, acho que desde quando a gente nasce, a vida é um desafio pra gente, né? Desde quando a gente nasce, né? O fato da gente nascer, desde lá no comecinho, já é um desafio pra gente. E com isso, a vida vem e te ensina com o quê? Você tem que aprender, né? Segundo passo. Aprender com os erros e acertos, ok? Perfeito. É isso. Só assim para você ser uma pessoa melhor que foi no dia anterior. Porque sempre a gente tem que aprender. Me conta Cada uma dia história é sua. um novo dia, né? Nem sempre, como minha mãe fala, todo dia é dia de aprender. Uau. Todo Agora, dia é dia de aprender. agora me diga aí. Depois, a gente tem que saber o terceiro passo, é respeitar e valorizar os seus. Porque se a gente não respeita ninguém e não valoriza ninguém, a gente não consegue nada sem esses três coisas, né? Porque, tipo assim, respeitar, valorizar e, como é que fala? Respeitar e valorizar é uma coisa que ajuda muito. Se eu respeitar algo e valoriza a pessoa que ela é, então eu creio que é bem assim. Como é que fala? Eu creio que Thiago, vai vir tudo de bom dela pra mim, entendeu? isso. Mas Thiago, me ajuda aí. Me conta uma história sua de aprendizado De no aprendizado, passado. assim, eu vou colocar mais recente, né? Coloca uma bem antiga e vem criando uma linha do tempo pra mim, por favor. Tá. Em 2000, né, 20. 2020 entrei aqui, né? Era pra entrar no cartão, como eu já coloquei todo mundo, só que o Guilherme não me quis, aí entrei aqui. Rejeitou ele. E agora ele quer ele. Foi um desafio muito grande, porque eu nunca tinha trabalhado numa clínica. Eu sempre trabalhei em fábrica. Eu trabalhei em fábrica, só que ali eu trabalhava com todas as pessoas no mesmo dia. Hoje, aqui não, né? Aqui eu via pessoas diferentes. Foi um desafio bem grande, porque até então não acreditava no meu potencial. Não acreditava no seu potencial. E como é que você entrou aí e começou a aprender a acreditar no seu potencial? Isso. A partir do momento que eu vi que eu estava fazendo certo. Viu que estava fazendo certo. Isso, eu aprendi com os erros e acertos, né? É isso. E a respeitar. Olha aí. Respeitar o jeito de cada um, respeitar os pacientes, respeitar minha líder, meus amigos de trabalho, Uma última entendeu? história, então, recente aí. De respeito. Tipo dessa semana aí. De ontem, de já, assim, de respeito ou de O que hoje. acontece muito é com os pacientes. Eles chegar aqui, te dar uma coisa, te dar uma lembrança, te dar um doce, te dar Quando isso. Te falar. aconteceu isso? Ontem mesmo, a paciente, Ó. 6 horas da tarde. Ele é 6 o horas, querido. Até sexta já ganhou. 6 horas da tarde, 6 horas da tarde, a paciente falou assim, olha, muito obrigado. Isso na hora de ir embora. Muito obrigado, você explica muito direitinho. Olha aí. Ela agradeceu você ali, né? E foi embora, é isso? E foi embora. Não precisava ter feito isso, mas ela fez provavelmente pelo respeito que você imprimiu na entrega que você fez. Que na verdade são fruto também do seu aprendizado do passado, né? Muito Isso. importante, tá? Quando você fizer, Thiago, você põe assim, ó, a data, por exemplo, entrei. Você pode contar a sua história cronológica para sua equipe de quando você entrou. Aí você põe, naquele dia eu aprendi isso e conta uma história. Tem que contar uma história pessoal. Essa sua última aí foi a que eu mais me conectei. Quando eu olho para ela, eu falo, essa história da cliente agradecendo o Thiago é tipo reflexo de um comportamento respeitoso
de que ele carrega como princípio. E aconteceu ontem, mas você deve ter umas 300 histórias dessa. E quando você conta, eu olho pra você e fico aqui, ó, o meu cérebro se conectando e falando assim, cara, esse cara deve ser um amor de pessoa. Eu tô vendo aqui, ó, coraçõezinhos fluindo dele aí, ó, de tudo quanto é lado, né? Aqui, ó, Michael, eu amo quando os meninos ligam para essa paciente tá querendo falar com você. Todo dia. Seria somente com o Thiago? Só ele. Olha aí, é isso que é o lugar de entende? Agora, olha que história linda, e tem mais o detalhe. Isto é clínica, tá? Amor, saúde. Tem gente que a gente precisa ensinar esse comportamento acolhedor. Tiago, isso aí é o amor, saúde. É um lugar de vulnerabilidade do cliente que você está ali bem posicionado. Essa cultura, inclusive, é um ponto forte, que vale quando você falar, a sua equipe vai olhar e vai falar assim, ó, uau! E aí ele vai contar o dele. Livinha, me conta aí sua linha do tempo profissional, por exemplo. Então, em 2020, eu tive minha primeira oportunidade de estágio aqui na clínica. Foi aí na clínica, então, né? E isso foi meu primeiro emprego. Em 2021, eu tive a primeira proposta de ser contratada. Fiquei com medo, porque eu era muito tímida. Então, eu ia envolver com o público, mesmo sendo por telefone, eu ainda sentia vergonha. Então, foi uma das coisas que fez eu desenvolver muito ser extrovertida. Porque eu perdi a vergonha, perdi o medo de falar, então isso me ajudou muito. E aí, no mesmo ano de Conta uma 2021... história, por favor, Livinha. Oi? Me conta uma história dessa sua perca de vergonha aí, dessa sua contratação lá em 2020. Também é assim de história. Na primeira semana que eu fui atender o telefone, a primeira vez que eu atendi o telefone, não sei se posso falar essa palavra aqui, Pode. mas eu tava tão nervosa que eu atendi e falei assim, bom dia, amor e sexo? Aí a moça começou a rir muito. Aí eu fui tentar pedir desculpa, eu falei assim, não, perdão, é de sabor e tentação, que é a biscoiteria daqui do lado. Aí a moça começou a rir, ela falou assim, não sabe. Aí a moça ficou desesperada, ela riu e falou assim, nossa senhora, moça, que susto, ninguém tá marcando você me fala isso, meu marido tá aqui rindo. Aí eu fiz, desculpa, moça, que é meu primeiro dia. Ela, não, acontece, só pelo visto você vai dar certo. Ela falou desse jeito comigo. Olha aí. Aí depois desse dia eu perdi a vergonha. Perdeu a vergonha. A gente não me olhou, não conversou comigo de um jeito estranho. Ela riu junto comigo, aí eu vi que eu podia ser eu mesma. Aí eu perdi a vergonha. Me conta mais uma história de 2022. Parabéns, eu tô amando isso aí. Vai, fala aí. Aí, na proposta de ser contratada em 2021, foi do nada, porque eu já tava tendo a onda de Covid aqui em Pará de Minas. Aí, uma das nossas coordenadoras estava de férias. Aí, a Jade, que estava no lugar dela, pegou Covid. E aí, ficou só eu e a outra menina que trabalhava aqui. Nós duas éramos estagiárias. Nós duas fomos 2 semanas, né? Foi. A gente ficou sozinha umas 2 semanas. E aí foi desafiador e foi o dia que eu falei, nossa, a gente dá conta ser o líder, a gente dá conta de fazer o trabalho. E aí a Selma me fez a proposta e no mesmo ano de 2021, pouco tempo depois, me fez a proposta de ser coordenadora e subir de cargo. Uau, que história linda, maravilhosa. Me fala comigo, Áurea. Eu coloquei, primeiro falo do pessoal, depois do profissional? Escolhe um aí pra você falar, que o tempo já explodiu, mas eu quero ouvir muito vocês. Tá, vou falar do pessoal então. Eu comecei em 2014, com 18 anos eu saí de casa, vim pra Florestal. É bem longe, de uma cidade para outra. Então eu saí de casa, de perto da minha família, vim sozinha pra Florestal. Eu conheci uma pessoa que era o meu namorado na época, só, mas aí foi muito desafiador. E assim, isso me mostra o tanto que eu sinto que eu tenho coragem para poder assumir riscos. Porque eu não tinha condição financeira, então eu tinha que me virar e minha mãe também não tinha condição financeira para poder me sustentar. Então foi muita coragem, eu acho. Minha e muito falta de senso também, porque eu era muito nova, eu acho. Parabéns. E a próxima etapa dessa história? E aí em 2016 eu comecei a fazer terapia, que desenvolveu muito o meu autoconhecimento, minha autocrítica também, mas
me fez entender muito tanto meus lados negativos quanto o que eu tenho de bom para trabalhar também. Estou bem longe de ser perfeita, mas esse início na terapia já me deu muita clareza. E aí eu coloquei também 2019, que foi quando o meu relacionamento com o Ciro começou. Que aí eu tinha várias áreas da minha vida que eu tinha muita dificuldade de crescer mesmo. Por mais que eu tinha um auxílio de amigos, de terapia, mas o Ciro, assim, na minha vida foi um divisor de águas. Ele me ajudou muito no meu crescimento pessoal. E aí foi, em quesito pessoal, foi o que eu coloquei. E agora, recentemente, Agora eu casei. casou dia 22, 2022. Esse aí o pessoal fechou com chave de ouro, viu? Selma, olha pra mim agora, que eu quero olhar pra sua face, tá? Quero olhar pra tua face, dona Selma. Olha pra mim, puxa mais. Não quero só metade da face, não. Eu quero inteira tua cara aí. Aí, dona Selma. Me conta aí, dona Selma, tua história, tá? Colocando pelo menos 3 ou 4 pontos desse alinhamento aí. Mas eu quero que você conte pra mim, que não sei, que talvez algumas das pessoas da sua equipe já saibam, quem é mais próximo, mas sobretudo me coloca 4 pontos, 3 ou 4 pontos que inspirem tua equipe a entender que você não está sentado no lugar de gerência só por acaso. Existe um contexto aí que ele ainda é desafiador para os dias de hoje. Mas a ideia é criar um nível de aproximação, porque aí eu vou encerrar esse processo pedindo para que eles, né, ouçam com compromisso essa história que você vai contar agora a seu respeito, uma vez que você é o ponto focal desse processo de liderança dentro da clínica, mas na prática é um serviço que você vai estar fazendo para a sua equipe, para que eles entendam que alinhamento com o time é esse lugar assim de compartilhar coisas pessoais e essa sua história, ela carrega esse sucesso que o time Pará de Minas, Clínica Pará de Minas, tem e vai continuar tendo. Me fala aí tua história em 4 pontos e capricha aí, tá? Que eu não conheço muito da sua história, não. Acho que eles devem conhecer mais. Tá, você quer pessoal ou profissional? Eu quero a sua história. Me escolhe aí e capricha aí, conta, mistura, faz o que você achar de melhor aí. Todo mundo olhando pra Selma, concentrado Nossa, nela, sugando a alma desta moça aí, dessa poderosa de Pará de Minas. tá. Então, vou te contar minha vida profissional. Aos 16 anos, eu tive meu primeiro emprego, foi numa delicatessen. Aí lá eu trabalhei há uns 2 anos, mais ou menos, uns 3 anos. Eu trabalhei lá e meus patrões viajavam muito, então eu era responsável, eu era responsável por dois funcionários. Beleza, aí trabalhei lá, de lá eu saí, eu fui convidada a trabalhar no pelotão da Polícia Militar, na área administrativa. Aí eu fui para lá. Lá, eu trabalhando lá, desenvolvi muito bem meu trabalho, eu fazia toda a área administrativa, que teria que ser desenvolvido por militares, mas devido à falta, eu fazia. Então, eu fazia sindicância, essas coisas. E aí, o major gostava muito de mim, que era o comandante. Ele gostava muito de mim, me levava para congresso, essas coisas todas. E aí foi inaugurar a penitenciária aqui em Pará de Minas. Quando foi inaugurar a penitenciária, se não me engano, em 2003, aí ele pegou e aí veio o Coronel Peroni, que era o secretário de Defesa Social, né, do Estado. E falou assim: olha, a gente precisa de uma pessoa na área administrativa da segurança para ser a líder. E eu não conheço ninguém aqui, então é um cargo de confiança, eu preciso dessa pessoa. Aí ele falou assim: eu tenho para você. E eu dentro da sala. Aí ele falou assim: essa pessoa aqui, ó, e lá atrás de mim, igual não estava, essa pessoa aqui. Aí ele pegou e ainda virou e falou assim: bateu que essa aqui, ó, fez assim. Eu falei assim: eu? Aí ele falou assim: é. Aí eu fui para a penitenciária, cheguei lá primeiro que os presos, né? Onde eu trabalhei 14 anos. E lá dentro eu era líder da área administrativa da segurança, toda a área administrativa. Então, onde eu aprendi muita coisa, trabalhei com vários presos do PCC, do Comando Vermelho. Então, assim, às vezes os meninos não sabem disso. Porque eu fazia sindicâncias também
né, para os juízes, eu fazia sindicâncias. E eu era instrutora da escola do sistema prisional do estado. Então, eu viajava o estado todo dando treinamento para os. Eu era contratada e dava aula para os agentes que iam ser efetivados, que passaram no concurso durante muitos anos. O telhado da minha casa todinho eu consegui com esse dinheiro dessas aulas. Olha aí. Entendeu? Nossa, Então, a Bárbara assim, tem mesmo isso aí. O então, telhado da assim, sua casa inteirinho foi ensinando, né? Servindo isso. aí ao Eu Estado era aí professora. nessa Eu profissão. lembro, nossa, eu lembro direitinho. Nossa, a primeira vez foi muito difícil. Eu dei uma nota igual a Livinha. Que eu sempre gostei de. Eu gosto de palestra, essas coisas, mas o que eu domino, né? Quando não é uma coisa que eu não domino, eu tenho muita vergonha. Mesmo assim, eu fico com a mão gelada, o estômago embrulha e tal, essas coisas. Uhum. Aí eu lembro que eu ainda fui falar com eles assim, eu falei assim, e as aulas eram, né, em escola, então era muito grande. Às vezes a gente de sala em sala, mas talvez, e dependendo da cidade, a gente dava aula para a turma toda, onde tinha 500, 600 alunos no auditório. Aí eu lembro que a primeira vez que eu subi no auditório para poder dar essa palestra foi para o pessoal de Belo Horizonte Contagem. Aí eu ainda falei assim, gente, nunca se confunda. Focinho de porco não é tomada. Aí eu peguei, confundi tudo, falei tudo errado. Falei, nossa, que maroto, também ninguém viu, né? E depois tinha um amigo meu lá no meio e falou assim, você falou tomada não é focinho de porco, é focinho de porco não é tomada. Eu falei, o contrário, não, que vergonha. Eu vi, mas continuei, né? Olha E aí. aí, depois disso, eu saí da penitenciária, porque venceu o meu contrato. Na época, o governador Pimentel não quis renovar o contrato, né? Eu cheguei a passar em um concurso, mas era para o norte de Minas, para o governador Valadares, e foi na época que eu tive a Iara. Então, eu não tinha como ir para lá, porque eu tinha que mudar para lá. O Adriano, meu marido, não se dispunha. Eu ia para lá com 2 meninos pequenos, como? Não tinha como ir. Então, eu perdi o concurso e depois eu não consegui mais a passar num outro concurso. Aí eu fui dispensada, né? Como várias pessoas do estado todo. E aí eu fui trabalhar na CEMIG. Quando eu cheguei lá na CEMIG, eu, né, sempre, é o que eu falo para os meninos, eu sempre fiz meu trabalho bem feito. Independente se outro ia tomar o meu lugar, se outro, será que se eu ensinar para a Livinha vai tomar o meu lugar? Eu sempre fiz isso sem medo nenhum, mas eu sempre fiz com amor e dedicação. Mesmo tendo sido, tipo assim, na época eu fiquei muito doente na época quando eu saí da penitenciária. Fiquei 2 meses que eu pensei que eu ia morrer de depressão. De tão triste que eu fiquei quando eu saí, porque foi muito doloroso, 14 anos, né? Verdade. Mas enfim, Deus é muito bom o tempo todo. Aí eu arrumei esse serviço na CEMIG, fui trabalhar lá e lá eu fiz um serviço muito grande pro pessoal da clínica. Aí o Guilherme vendo aquilo, aí ele falou assim: me dá seu currículo. Você tem currículo para poder me passar? Você conhece muita gente, você é daqui e tal, conversando. Porque eu vou, né? Tem uma clínica e o cartão de todos, eu tô precisando de funcionário e tal, tal, tal. Eu falei, não, vou divulgar para você, me manda a arte. Ele mandou a arte, eu divulguei para ele. Aí eu falei assim, pode mandar meu currículo também? Aí ele falou, eu falei que ele falou assim, pode, porque eu falei assim, quem sabe eu vou conseguir ganhar mais, né? Porque eu saí da penitenciária para ganhar menos, né? Quando eu saí. Aí ele pegou e falou assim, nossa, eu gostei muito do seu currículo, você não. E o seu trabalho. E aí nisso, ele falou, gostei muito e acabou. Aí eu fiz o trabalho todo para eles aqui, tudo. No caso era o Guilherme que ia na CEMIG, né? Conversar comigo. Aí ele falou comigo assim, você não quer ir trabalhar comigo, não? Eu te achei tão dedicada, empenhada. Aí, na época, eu fiz a entrevista com o Sr. Wilson e a Dona Fátima. Aí, eles gostaram demais da conta de mim. Aí, a Dona Fátima falou assim, nossa, eu me identifico muito com você. Você tem algo diferente. E, tipo assim, tinha gente que tinha muito mais formação do que eu, que estava na entrevista. Aí o Guilherme me ligou numa sexta-feira à noite e falou assim, você pode começar segunda-feira? Aí eu falei, posso. Eu vim embora, tô aqui até hoje. Até hoje aí já. Nossa, Mas assim, a CEMIG já me chamou 3 vezes para eu poder voltar, sabe? Que gostaria muito que eu voltasse e tudo, mas por uma oportunidade até de salário maior, mas o que eu faço aqui é por amor, entendeu? Então, uau, uau, eu uau, quis uau. ficar aqui. Gente, eu quero sair da reunião e quero que você, Selma, tá? Olhe para a cara aí desse seu time. A demanda é tão simples para a próxima semana quando a gente se reunir. Eles vão me contar
como foi o uso dessa ferramenta. 2 pauzinhos, se chama ferramenta de aproximação. Mas eu quero sair, porque, Selma, essa tua história, que eu nunca imaginaria que você trabalhou com o pessoal do PCC, que você tinha, né, que você, Eu ia sair na rua comigo, que alguém gritasse, ô, dona Selma, posso saber quem é esse preso. olha aí, dona É. Selma, e a verdade, Selma, essa tua história e aonde você está hoje, tá, ela é inspiradora. Mas quando vocês terminarem aí, que aí é esse seu bate-papo que você está encerrando, olha para eles, tá? Lembra do desempenho que precisa ter dentro desse mês. Mas olha para ele dizendo assim, ó, o desempenho ele é acompanhado dessa aproximação que eu estou de vocês. Vocês conhecem uma coisa de mim, que eu quero que o seu time conheça algo de vocês. E que para mim, a partir de agora eu te respeito mais um pouco já pelo que você falou, por toda a tua história aí, mas é assim que tem que ser. Relacionamentos de confiança, eles são relacionamentos de publicação de quem você é. E a gente fica escondendo às vezes facetas que nos formaram, cicatrizes. Hoje nessa era de uma população cheia de querer colocar plástica, de querer, para mim, cicatrizes, as marcas da nossa vida, elas contam nossa história. E é isto que eu quero que você faça agora com esse teu time. Olha para eles na semana que vem, tá? Todo mundo com essa ferramenta de aproximação feita. A Selma acabou de fazer a dela, então ela não precisa fazer. Eu vou ter só um bate-papo com ela, mas eu espero que vocês me tragam a experiência disso. E se vocês conseguiram estar mais próximo do time ou não. Espero que esse modelo aí de forma de fazer o processo de liderança tenha sido melhor, e vou pedir para que vocês no WhatsApp aí, por favor, me deem um feedback dessa forma de fazer o treinamento, que a gente entendeu que é um pouquinho mais próxima e que ela gera mais resultado para o sentido de como a gente vai começar a se comportar como líderes dentro da nossa unidade aí, dentro do nosso dia a dia, tá bom? Conta comigo, senhores Pará de Minas, sucesso de vocês é o sucesso de todos, hein? Não esquece de agendar lá a sessão lá, tá? Se não achar horário, me chama no WhatsApp aí, esta semana, tá bom? Vamos junto aí. Tá bom, então. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.